Olá, seja muito bem-vindo à nossa Semana do Bebê em Evidência. Eu sou o Léo, vou te conduzir nessa jornada incrível. Você sairá dessa semana com muito mais segurança, clareza e confiança para atender com excelência os bebês que chegam ao seu consultório. E com isso, conseguir captar cada vez mais clientes, podendo sempre oferecer um tratamento de altíssima qualidade, gerando excelentes resultados para as famílias que te procuram. E na aula de hoje, vamos falar sobre cólicas e desordens digestivas no bebê. Então fica até o final comigo, porque vem muita coisa boa pela frente. Deixa eu me apresentar para você e te contar um pouco sobre a minha trajetória até aqui. Sou um entusiasta da vida, pai de 2 filhos lindos e fisioterapeuta com muito orgulho. Estudar é uma das minhas paixões ao longo dos meus mais de 20 anos de formado. Fiz várias especializações, dentre elas especialização em osteopatia. Rodei o mundo buscando sempre os melhores cursos de terapia manual, embriologia, fáscias. Sou atualmente clínico e pesquisador. Estou fazendo o meu doutorado em reabilitação e desempenho funcional. Há mais de 20 anos começou o meu atendimento em pediatria. No início, eu tinha uma dificuldade porque eu imaginava que o atendimento em pediatria era como atender um adulto, e não é. Comecei a entender que o bebê não falava onde incomodava ele, não me trazia dados clínicos para que eu investigasse. E aí eu tive que buscar muita informação em peculiaridades do bebê. Peculiaridades de anatomia, de fisiologia, do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento de como é formado o tubo digestivo, respiratório, das principais patologias clínicas que chegam no bebê, respeitando o processo da idade de cada bebê. E ao longo desses 20 anos, eu fui buscando e coletando muito conhecimento, com cursos, com artigos, tanto de anatomia de base, de embriologia, quanto também de ensaios clínicos, artigos clínicos, para que eu começasse a aumentar os meus resultados com avaliação e atendimento de excelência nas diversas alterações clínicas em pediatria. Atualmente, desenvolvo pesquisas clínicas em adultos e em bebês. Tenho muito orgulho em dizer que, como professor, ajudei vários profissionais a se sentir mais seguros, confiantes no exercício dessa profissão e aumentar o número de clientes com atendimentos de altíssima qualidade, otimizando os resultados. O mais encantador em atender os bebês, porque ali você está ajudando o ser humano na sua essência mais pura, tirar um sofrimento do bebê, colocar ele num caminho, mudar a experiência do bebê, é algo extremamente gratificante, que vai além. Claro, nós precisamos do dinheiro das consultas, mas vai muito além disso. Vai algo que desperta o que há de mais profundo no prazer em atender. Tirar o sofrimento, gerando resultados extremamente eficientes. Um grande desafio que eu encontrei na minha vida foi estudar a formação, como os sistemas formaram, para entender como eu poderia levar isso para a clínica. A embriologia, por exemplo, não é um assunto tão simples. Dediquei grande parte da minha vida entendendo a embriologia e atualmente eu estou mais focado nos estudos clínicos. E aí vem o grande pulo do gato. Associar a parte de base, de formação, embriologia, anatomia e neurofisiologia e linkar isso com a clínica, com a avaliação, com os testes validados e as principais abordagens e melhor, como interagir com o bebê e com a sua família, trazendo a família para dentro do tratamento de forma ativa e assim conseguindo resultados incríveis. E movido por essa força, essa satisfação em ajudar os bebês e as famílias de quem nos procuram, que eu desenvolvi esse método Excelência Clínica em Bebê. Juntando todas essas informações coletadas em diversas fontes, a gente criou esse método. O objetivo desse método é de fazer com que você interaja com o bebê personalizando o atendimento, dando para aquele bebê e para a sua família condições de evoluir
clinicamente da forma mais rápida e objetiva. Para isso, utilizaremos de informações com os pais, testes clínicos e abordagens manuais, além de exercícios e posturas para casa. Isso tudo junto otimiza bastante os resultados clínicos. Atualmente, mais de 50% dos meus atendimentos em consultórios são de bebês, das mais diversas alterações clínicas possíveis. Baseado nisso, eu quis trazer para vocês essas aulas da nossa Semana do Bebê em Evidência. A primeira delas em relação às cólicas, que é uma queixa extremamente comum e que afeta grande parte dos bebês. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Nossa primeira aula, cólicas e desordens digestivas do bebê. Primeiro ponto é entendermos qual é a diferença de cólica e desconforto, até que ponto é natural e até que ponto é patológico. Então vamos lá. Adaptações digestivas do bebê são queixas clínicas muito comuns. Chegam todos os dias no nosso consultório. O choro em bebê, gente, nem sempre é algo patológico. E é isso que trouxe essa revisão sistemática, que eu estou mostrando aqui para vocês, com meta-análise publicada em 2017. O interessante dessa revisão é que ela trouxe um N com 8.690 bebês. Olha que interessante. Foi publicado por Oak e colaboradores em 2017 e constatou que tinha uma média de choro entre 117 a 133 minutos por dia nas primeiras 6 semanas. Isso era uma média. Não que isso estava alterado, isso não era patológico, isso era uma condição natural. De quê? De adaptação do bebê ao novo mundo. Quando ele estava ali na vida intrauterina, ele vivia num outro ambiente, sem ação da gravidade, um ambiente líquido, né? A água, ela anula a gravidade. Ele não tinha tônus postural, por exemplo. Ele não precisava de vencer a gravidade. O bebê não precisava de alimentar. As artérias umbilicais levavam alimento para ele. Então, o tubo digestivo ele não amadureceu para o alimento, porque ele não alimentava. E é igual também para o sistema respiratório. Até mesmo a parte hormonal do bebê, grande parte dos hormônios são dados pela mãe, numa transição via placentária. Vários hormônios atravessam a barreira placentária. Então, na verdade, o bebê, quando nasce, ele chega, né, ao novo mundo. Num período fetal, as condições de vida são completamente diferentes. Junto com isso, é muito comum que se tenha, então, um choro inicialmente num período de adaptação. E a tendência desse choro é ir diminuindo ao longo do tempo. E é importante a gente colocar isso para os pais. E, ao mesmo tempo, também entender quando que isso se torna patológico. Quando que isso foge dessa linha de normalidade. Então, esse estudo que eu estou trazendo aqui para vocês, mostra que essa média de 117 a 133 minutos ocorre nas primeiras 6 semanas, em condições normais, e que reduz para 68 minutos por dia em média, ou seja, um pouco mais de 1 hora ao longo do dia, entre a 10ª e a 12ª semana. Então tem uma tendência a diminuir o choro com o tempo, tá? E isso é importante a gente colocar para os pais. O choro geralmente é aquela hora que eles viram que realmente na clínica a gente vê isso também, que os pais chegam para a gente falando, que é aquele final do dia. Por volta, quando o sol começa a se pôr, é onde geralmente aumenta essa irritação, esse choro do bebê. Vamos entender por que disso. O ciclo hormonal do bebê, ele começa a ser produzido pós-nascimento, principalmente, tá? Na fase fetal, ele recebe da mãe. Então, o ciclo circadiano, que é baseado na luz, é controlado pelo sistema nervoso da mãe, pelo hipotálamo, principalmente, uma glândula pequenininha que fica no encéfalo. O hipotálamo, ele controla a hipófise e outras glândulas do corpo, controlando a produção hormonal, principalmente baseada no estímulo da luz. A luz faz esse controle, é o ciclo circadiano.
A luz bate na retina e esses neurônios vão direto para o hipotálamo e a partir dali eu vou ter o controle hormonal. E vários desses hormônios produzidos pela mãe são passados via placenta para o feto. Então o feto ele tem um controle circadiano de 24 horas, mas principalmente controlado pelos hormônios maternos. E quando ele nasce, ele tem essa dificuldade. Os olhos do bebê, por exemplo, no recém-nascido, não definem a imagem, ele não vê cores, ele vê preto e branco. Porém, ele começa, desde o período pós-nascimento ali, a ter contato com a luz. E isso vai maturando esse ciclo hormonal do bebê, esse ciclo circadiano. Por isso que no final do dia, onde você tem a troca da luz para o escuro, né, pela falta de luz solar, é um dos momentos principais onde essa maturação ela está acontecendo, mas ao mesmo tempo o bebê fica mais irritado, porque ele está aprendendo com esse novo ambiente, uma vez que antes ele recebia isso da mãe. Entender isso é fundamental para levar para a clínica. Como? Entender questões de sono, de irritabilidade, conversar com os pais de estar tentando preparar o ambiente para o bebê. Um ambiente mais escurinho, trabalhar com diminuição de estímulo sonoro, principalmente nas sonecas, no período noturno do bebê. Ao mesmo tempo, preparar o ambiente e deixar o bebê sempre vivenciar esses momentos de sono no mesmo ambiente, em condições onde acalme ele, por exemplo, no colinho, o contato pele a pele, a mãe, o pai tocando esse bebê diretamente em regiões da pele do bebê, onde tem pelos, porque nessas regiões tem um efeito maior de acalmar esse sistema nervoso central e, consequentemente, acalmar essa produção, esse ciclo hormonal do bebê, diminuindo a irritação, diminuindo esse choro excessivo, que é muito comum nesse início. Então, mudar a experiência do bebê com estratégias de acalmar essa produção hormonal ajuda muito na clínica e também em dicas que vocês podem dar para os pais fazerem em casa. Então, pessoal, olha, o choro nos primeiros 3 meses de vida é considerado um padrão de amadurecimento neurocomportamental. É ele maturando o seu sistema hormonal e neural com o ambiente. Porém, quando o choro de bebês saudáveis e bem alimentados ganham uma proporção maior, mais persistente, aquele bebê não se consola com as estratégias, fica um choro meio que inexplicável, sem ter uma causa específica. Isso tende a ser classificado como cólica. E isso a gente vê nesse artigo que eu citei para vocês, do E. James, em 2001, tá? A cólica real, né, que já é algo patológico, ela foi visto, de um ponto de vista epidemiológico, em 3 a 28% dos bebês, segundo essa revisão sistemática publicada em 2001. E aí houve um padrão para se estabelecer um critério de até que ponto é normal ou quando é considerado que o bebê esteja com cólica. Então, o critério mais aceito hoje é o critério de Wessel, onde a cólica é definida a partir de um paradoxo triplo, que é uma irritabilidade aumentada junto com uma inquietação. O bebê ele mexe, movimenta, ele tem várias contrações, principalmente dos músculos flexores, musculatura mímica facial, associada a um choro excessivo. Quando é que esse choro excessivo ele é considerado cólica? Quando o bebê chora em mais de 3 horas ao longo de um dia por 3 dias, em uma semana. Ou seja, 3 horas de choro por 3 dias em uma semana. Ou 3 horas ou mais de 3 horas. Isso é considerado cólica, se associado à irritabilidade e inquietação do bebê. Esse critério de Wessel, ele é válido principalmente para um bebê de 2 semanas até 4 meses,
A partir daí, a tendência é diminuir cada vez mais. A cólica infantil, gente, geralmente ela é acompanhada por alguns sinais. Primeiros sinais importantes é no rosto do bebê. O bebê ele faz muita careta, muita expressão facial de sofrimento, tá? O uso da musculatura frontal, o uso da musculatura do orbicular do olho e da boca. É muito comum também a vermelhidão do rosto. É muito comum a vermelhidão das extremidades e até mesmo no tronco do bebê por um excesso de contração da musculatura flexora. Muita tensão nos músculos abdominais. Isso geralmente está associado com esse padrão de cólica. E uma contração excessiva da mãozinha, das pernas, da flexão de cotovelo, flexão de quadril, sempre também está presente nesses bebês com cólica. Os principais fatores relacionados à cólica do bebê que justificam essas cólicas são alterações de neurodesenvolvimento, essa dificuldade do bebê, aí já estou partindo para um lado mais patológico, essa dificuldade que o bebê tem de se adaptar às novas demandas pós-nascimento. Além desse neurodesenvolvimento, um fator muito importante é a formação da microbiota intestinal. Já é visto que bebês que nascem de parto normal e bebês que amamentam na mama, eles têm um desenvolvimento mais acelerado da microbiota intestinal, diminuindo essas cólicas intestinais. Porém, existem também aqueles bebês que fazem isso tudo e que apresentam as cólicas, tá? Então não é um padrão de causa e efeito, são só circunstâncias que diminuem a possibilidade dessas cólicas em bebês. Então, parto normal e amamentação materna diminuem as cólicas. Porém, não existe uma relação direta de causa e efeito. Ou seja, o bebê que amamenta então e nasceu por via vaginal, parto normal, não vai ter cólica. Às vezes, a gente vai encontrar isso no consultório. Outro fator importante é a produção dos sais biliares e a relação desses sais biliares lá no intestino delgado. Os sais biliares é produzido pelo fígado e armazenado na bile. E geralmente ele é ejetado ali no duodeno. Quando chega gordura no tubo digestivo. E o leite materno ou fórmula, ele é muito rico em proteína e gordura. E a partir daí, pós-nascimento, ao qual o bebê começa a ingerir gordura, o fígado já está ali pronto e ele começa a produzir esses sais biliares. No início de formação da microbiota, é comum essa relação dos sais biliares em condição excessiva atrapalhar um pouquinho a formação dessa microbiota, e isso pode ser um dos fatores principais, inclusive, na geração dessas cólicas nesse primeiro momento de vida. Além disso, um fator muito importante é a maturação do sistema nervoso autônomo entérico. O tubo digestivo do bebê e do adulto também, ele é controlado principalmente por um sistema nervoso que dá autonomia para ele, chamado de sistema nervoso autônomo entérico. Esse sistema nervoso autônomo, ele é independente do sistema nervoso central, por isso que ele chama autônomo. E ele é controlado por neurônios que ficam localizados ali, principalmente no intestino delgado, tá, gente? Eu tenho ali nas camadas musculares do intestino o plexo mioentérico de Auerbach. E na camada mucosa e submucosa, que é onde é produzido o muco para ajudar no sistema digestivo, eu tenho o plexo submucoso de Meissner. Então, plexo mioentérico de Auerbach e plexo submucoso de Meissner são duas regiões do sistema entérico que vão ajudar nesse processo digestivo. A questão é que isso demora um tempo para maturar, justamente pelo fato do bebê nascer e a partir do nascimento o tubo digestivo ter contato com o alimento. A partir de agora, a gente vai ver alguns fatores que influenciam nessas questões das cólicas no bebê. Então vamos lá. Esse primeiro ponto, a gente vê alguns fatores que podem influenciar nas cólicas pós-nascimento, mas fatores que começam ali na fase intrauterina, que são condições da saúde materna, inclusive o sono da mãe pode afetar no sono do bebê pós-nascimento. A gente já viu que alguns hormônios maternos de controle do ciclo circadiano são passados para o bebê. E se o sono da mãe não foi muito bom no período ali gestacional,
isso pode influenciar também nesse ciclo circadiano, no processo de amadurecimento do bebê pós-nascimento, tá? Então, condições de saúde materna, inclusive o sono, condições de dieta da mãe, da alimentação, porque isso, muita coisa disso aí pode passar via barreira placentária, alterando ali as condições de formação e dificultando depois um desenvolvimento do tubo digestivo do bebê, tá? Um estresse materno, ansiedade, vários tipos porque tudo isso reflete em alterações hormonais, podem passar para o bebê, na verdade para o feto, né, numa fase intrauterina. E isso pode repercutir depois em cólicas pós-nascimento. E o nascimento também, o ato do nascimento, se o parto é vaginal, se é cesárea, se houve junto ali alguma complicação na hora do parto, se houve algum tipo de instrumentação, e isso tudo pode aumentar o nível de estresse se foi um parto prolongado, se o bebê ele tinha um perímetro cefálico muito grande em relação ao canal vaginal, e aí teve que usar instrumentação, partos demorados, isso tudo pode alterar muito o nível de estresse do bebê. E isso ajudar a perpetuar essas cólicas. O bebê entrar num looping recorrente e ter dificuldade de sair desse grande impacto hormonal, por essa intensidade de estresse no momento do parto, tá? E uma cesárea também, né? Além de processos ali de higienização no parto, enfim, de bactérias entrarem ali no processo do parto, podendo influenciar também, dificultar esse processo de amadurecimento pós-parto. Além disso, nas primeiras semanas ali pós-nascimento. Por exemplo, questões de mamada, como a gente está vendo aqui, né? Bactérias no leite, tá? Existem bactérias saudáveis que vão ajudar ali a entrar junto com o leite materno para formar aquela microbiota intestinal, e tem também bactérias que vão atrapalhar esse processo de maturação. Micronutrientes também no leite, inclusive no leite materno ou até na fórmula, estruturas moleculares muito grandes que vão dificultar um processo inicial de digestão. Isso pode causar cólicas e diminuir ou aumentar o fluxo de trânsito intestinal, né? A gente vê que tem bebês que têm o intestino muito preso e outros têm bebês com o intestino extremamente solto, que não consegue ali absorver do alimento. O alimento passa pelo intestino e já é rapidamente eliminado. Isso tudo por esse processo de maturação que pode estar relacionado aos nutrientes, né? Moléculas muito grandes, moléculas irritativas, que vão poder irritar mais essa região do intestino delgado, principalmente o intestino grosso do bebê. A higiene é outro fator importante justamente nesse processo de colonização bacteriana, onde uma falta de higiene pode fazer com que entre bactérias não bem-vindas ali, dificultando a colonização do intestino delgado. Animais domésticos podem ajudar num processo ali de melhora de um processo de maturação, porque estimula ali o sistema imunológico do bebê, uma vez que a mãe já vivia naquele ambiente, mas ao mesmo tempo tem que ser notada devidas condições de higiene. Higiene de forma geral, né, da casa, do ambiente, da vestimenta do bebê e dos pais. Isso tudo pode influenciar. O contato do bebê com irmãos, com outras pessoas da casa, membros da família, né, amigos, visitas, isso tudo pode gerar uma dificuldade de adaptação. Muitas pessoas visitando a casa, trazendo vários micro-organismos diferentes ali, isso pode influenciar sim numa questão de perpetuação da cólica. O uso de antibióticos podem também dificultar muito esse processo de maturação da colonização dessa microbiota intestinal do bebê. Então, o uso tanto dos bebês quanto da mãe que está amamentando pode influenciar sim num processo de atraso de desenvolvimento da microbiota e, consequentemente, influenciando nessa formação das cólicas, perpetuando, né, dificultando
a saída do bebê desse processo de maturação. E agora a gente vai para os manuseios dessas cólicas, os principais fatores, tá? Então, intervenções comportamentais é muito importante. E para isso a gente precisa de orientar os pais. Informações importantes através de informativos com imagem que possa ilustrar aquilo que a gente está falando. Adequação da linguagem para os pais, isso é fundamental. Então, além do uso dos materiais educativos, que a gente está aqui nas explicações importantes, e esses materiais também vão ajudar em mudanças de comportamento, uma coisa que eu falo para vocês é adequar a linguagem. Tem alguns pais, por exemplo, que vão entender uma linguagem mais técnica, mas a maioria não. A gente vai ter que levar isso para os pais. E é sempre importante, com imagens qualificadas e também mostrando estudos para os pais de que é melhor mudanças, comportamentais para ajudar, sim, nesse processo de controle da cólica. Além disso, pessoal, uma avaliação individualizada, tentando detectar naquele bebê os principais fatores que possam trazer alívio, mudar a experiência daquele bebê. Para isso, a gente vai poder usar testes manuais, tocar no abdômen, identificar qual região da coluna está mais irritada e interagir com o bebê, criando um mecanismo, não só ali no consultório onde eu vou tratar, mas também podendo passar alguma manobra simples para os pais estarem executando em casa, tá? Aí, através de testes, a gente define estratégias, tanto a nível de clínica, de consultório, como também para os pais em casa, tá? Esse C aqui significa clínica e o P seria para casa, orientações para casa. Muito bem, avaliar o sono do bebê, porque essa regulagem do ciclo circadiano é fundamental e ocorre concomitante à maturação do sistema digestivo. Como hoje é muito falado, o segundo cérebro é justamente isso aqui. Se a gente consegue ajustar esse sono, as sonecas e o sono noturno, a gente ajuda nesse processo de maturação. E para isso é importante mostrar para os pais a questão da rotina, em dar para bebês, para os bebês, hábitos e hábitos saudáveis, prestando sempre atenção em questões individuais, cólicas, choros, o que o bebê está aceitando melhor, e a partir daí começar a tentar dar um padrão, respeitar os mesmos locais, respeitar intervenções, processos que vão ser usados para acalmar aquele bebê. Junto com isso, é sempre importante, e aí a gente vai recorrer ao pediatra, talvez o uso de algum repositor de flora intestinal. Se a mãe ou o bebê usou muito antibióticos, por exemplo, cabe ali ao pediatra tentar ajudar. E já tem revisões sistemáticas mostrando lactobacilos que ajudam no processo ali de colonização dessa regulação da microbiota. E também avaliar alguma possível interferência alimentar. Por exemplo, a PLV, é uma possibilidade. Se aquele bebê ele tem muita reação à proteína do leite de vaca. Isso geralmente a gente vai estar sempre com um atendimento multidisciplinar e o pediatra vai estar nos ajudando nisso aí. Intervenções comportamentais seria a educação dos pais. Eu trouxe um slide para trazer isso aqui para vocês, que é um slide muito importante, e veio um estudo muito interessante em 2013 que mostrou que é muito importante para o profissional de saúde mostrar segurança naquilo que ele está falando, mostrar empatia com os pais e com o bebê, para que os pais eles realmente modifiquem algum hábito. Então, para que os pais mudem hábitos de vida ali deles com o bebê, é importante primeiro uma orientação adequada e, além disso, uma postura profissional adequada, passando segurança e confiança. E para isso é importante que a gente tenha qualidade de informação, trazer o que há de melhor nos estudos mais recentes e mostrar isso para os pais através de cartilhas, de informações. Essas intervenções, vocês vão sempre adequar a linguagem dos pais. E é por isso que é importante a gente ter um material adequado para isso e uma linguagem adequada. 2 ensaios clínicos randomizados mostraram um efeito extremamente positivo de uma educação parental dos pais pelo terapeuta. E essa educação foi feita com material ilustrado, tá? E isso foi bem relevante comparado ao grupo controle. Estratégias importantes também são de adequação do ambiente em casa ao qual o bebê
está vivendo. Então, adequação em relação à iluminação, tirar principalmente a incidência da luz direta no bebê, direta no olho do bebê. Eu costumo sempre orientar os pais para jogar a luz na parede, usar ambientes, usar as sonequinhas e os ambientes, procurar dar sempre o mesmo ambiente, um ambiente silencioso. Então é fundamental a gente estar ajudando a adequar esse ciclo circadiano. E para isso, modificações no ambiente em casa podem ser extremamente benéficas. Então mostrar isso para os pais de forma clara. E aí vem um outro ponto importante. A terapia manual, ela pode ajudar nesses desconfortos abdominais? E aí eu trouxe um estudo bem interessante para vocês, que foi uma revisão sistemática com meta-análise publicada agora em 2022, por Buffoni e colaboradores. Então, o principal objetivo deles foi um estudo da osteopatia, né? Uma revisão sistemática com meta-análise, que eles pegaram 9 ensaios clínicos randomizados que participaram dessa revisão. Embora nesses ensaios clínicos tivessem vários estudos com riscos de viés, com possíveis discordâncias assim do ponto de vista metodológico, tiveram alguns bons estudos e, de uma forma geral, o que se demonstrou foi um ótimo efeito da terapia manual na redução do tempo de choro e, consequentemente, uma boa ação da terapia manual no controle da cólica, tá? Redução também no tempo de alta hospitalar. Isso foi a conclusão principal que eles chegaram da osteopatia, né, do tratamento osteopático manual nas questões gastrointestinais, principalmente a principal delas aqui avaliada, a cólica nos bebês. Então esse estudo traz pra gente uma boa perspectiva. É claro que faltam mais evidências, mas já tem algumas evidências de que o tratamento manual comparado a um grupo não tratado, a gente consegue reduzir mais o tempo de choro quando a gente tem essa abordagem manual. E aqui eu quero chamar a atenção para não só abordagens clínicas. É claro que na clínica é importante, mas também a abordagem manual continuada, manobras simples que a gente pode passar para os pais, para que eles consigam em casa mudar essas experiências dos bebês. É claro que tem manobras que vai depender da expertise de um profissional, mas tem manobras simples, posicionamento, que a gente pode passar para casa para otimizar esses ganhos. Então o nosso objetivo principal é mudar a experiência do bebê, é ajustar um bebê que está irritado com essas experiências cerebrais extremamente ligadas ao estresse, à dificuldade de adaptação do processo digestivo, um bebê que está em simpaticotonia, um nível de estresse elevado, e o nosso objetivo na clínica é testar posições, tipos de toque que vão levar a gente a uma mudança desse padrão cerebral, trazendo o bebê para essas condições, para a orquestra cerebral em desenvolvimento, o conectoma cerebral do bebê, permitir a ele sair desse momento de estresse e, consequentemente, levando a uma diminuição da cólica e uma melhora da maturação desse tempo, né, dessa maturação desse sistema digestivo. Isso é fundamental e tem que ser o nosso objetivo clínico direto. E para isso a gente vai contar com testes manuais, técnicas manuais e orientações aos pais. Se a gente conseguir fazer isso de forma excelente, as possibilidades de sucesso aumentam absurdamente. E assim a gente vai chegando ao fim dessa aula, lembrando que amanhã temos outra aula fantástica onde a gente vai abordar o tema de torcicolo muscular congênito. O que a gente viu então que é comum o bebê chorar um pouco num processo natural de desenvolvimento, porém, se esse choro é demasiadamente excessivo, por pelo menos 3 horas em 3 dias seguidos em uma semana, isso é considerado cólica, que vem com alguns processos juntos, que são tônus da musculatura aumentado, flexora, muitas expressões faciais de sofrimento e choro. Isso tudo caracteriza uma condição de cólica, onde os principais fatores dessa cólica são um processo de neurodesenvolvimento alterado, onde o bebê está preso numa simpaticotonia, numa situação de estresse absurda, o desenvolvimento da microbiota intestinal, que por alguma razão ela não está desenvolvendo da forma adequada,
pelo aumento da produção de sais biliares e essa produção interagindo ali no intestino delgado do bebê, gerando uma dificuldade digestiva e também por um processo de imaturidade do sistema nervoso autônomo entérico. Esses são os 4 principais fatores de cólica no bebê. E a gente viu que o tratamento disso é orientação dos pais, mas mais do que isso, individualização do tratamento. A gente testar na clínica ferramentas, posições, tipos de toque que vão ajudar no tratamento dessa condição dessa cólica, gerando comportamentos do bebê com menos sofrimento, menos choro. Isso tudo é testado na clínica e a partir daí a gente promove as orientações para os pais. Lembrando que na próxima aula eu vou estar falando sobre o torcicolo muscular congênito, as evidências mais atuais. Vamos falar sobre como avaliar e como abordar a torcicolo muscular congênita, como fazer os testes de limitação de movimento e usar as orientações para os pais. E eu vou abrir a nossa comunidade do WhatsApp para que você possa interagir com a gente, para que você possa falar as suas dúvidas e também as luzinhas que acenderam dentro da sua cabeça a partir dessa aula. Então, não deixe de participar da comunidade, pois a sua participação vai enriquecer muito nossa semana. Caso você ainda não esteja dentro da comunidade do WhatsApp, eu vou pedir para minha equipe de suporte deixar o link aqui nos comentários ou também lá na minha bio do Instagram, para que você possa entrar na comunidade e participar de forma ativa com a gente. Um grande abraço, te espero amanhã nesse mesmo horário. O link será enviado lá no nosso grupo do WhatsApp.